Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Minha Experiência com o Pássaro Bruxo. Nunca acreditei em lendas camponesas, mas uma viagem ao campo foi suficiente para que eu deixasse de ser cética em relação a essas histórias rurais. Eu só tinha visto minha tia algumas vezes quando era pequena, mas depois de uma discussão que ela teve com minha mãe, deixamos de visitá-la. Por isso não foi muito agradável para mim descobrir que tinha que ir morar com ela depois de ficar órfã. Eu tinha 17 anos quando perdi meus pais em um acidente fatal. Minha vida, até aquele momento, tinha sido de completa felicidade. Sendo filha única, eu era bastante mimada. E eu era tudo para os meus pais, e eles eram tudo para mim. Perdê-los me deixou com muita dor. Era enlouquecedor pensar que nunca mais os veria, que nunca mais sentiria um abraço ou ouviria suas palavras com seus sábios conselhos. Mergulhei em um estado total de desolação. Nem meus amigos, nem meu namorado, naquela hora não conseguiam me animar ou me tirar do estado catatônico. Eu me sentia como uma morta-viva. Por conta disso, a maioria dos meus amigos se distanciaram de mim. Porém, eu não me importei. Assim como naquele momento também não me importei de ficar na responsabilidade da minha tia que morava no sul. Por ser menor, não pude tomar posse da minha herança, deixando a minha tia com o poder parental e administradora da minha herança até atingir a maioridade. Deixando minha vida na cidade, fui levada para uma pequena cidade rural. Tudo era muito diferente de como eu lembrava quando criança. A casa era pequena, escura e muito precária. A pobreza era evidente, e percebi que a tristeza reinava naquela família. Aparentemente, até mais do que eu sentia. Minha tia parecia muito mais velha do que era e bastante descuidada em sua aparência. Meu primo era uma criança um tanto retraída e tímida. Mesmo tendo 11 anos, se comportava como uma criança de 7. Com um olhar inocente e medroso, ele me olhou de longe, como se tivesse vergonha de se aproximar de mim. Por outro lado, meu tio era um homem que à primeira vista parecia simpático. Era alegre e engraçado, que tentava me animar sempre que podia. Para falar a verdade, foi o único que notei que tentou um pouco fazer com que eu me sentisse bem-vinda em sua casa. Poucos dias depois, me matricularam na escola da cidade. A princípio eu me recusei a ir, mas depois de uma conversa com meu tio em que ele me lembrou que mesmo que meus pais não estivessem presentes, eu deveria fazê-los sentir orgulho de mim, onde quer que eles estivessem. Me incentivou a continuar estudando, mesmo que eu não tivesse com muito ânimo. Naquela escola conheci Vicky, uma menina muito imprudente. Ela me fazia muitas perguntas sobre minha vida e a morte dos meus pais. Então eu não gostava muito dela. Porém, com o passar dos dias, percebi que ela não fazia isso com má intenção. Assim como também percebi que falando dos meus pais, eu poderia desabafar e colocar para fora a minha dor. E assim, a memória deles estaria sempre presente no meu dia a dia. Assim vi que se transformou em minha melhor amiga, minha confidente e meu diário de vida, a quem contava tudo o que eu havia vivido e tudo o que eu sentia. Aquela humilde garota havia me ajudado muito, mais do que o psicólogo que eu visitava toda semana. Eu estava quase me adaptando à minha nova vida, quando uma situação confusa me colocou em uma situação difícil. Foi uma certa tarde que Vicky e eu visitamos a única grande loja da cidade. Fomos em busca de alguns materiais para a aula do dia seguinte, sem pensar que aquela ação inocente mudaria minha vida novamente. Estávamos escolhendo nossos materiais quando o dono da loja se aproximou de nós. Um homem bastante idoso, mas muito gentil. Ele nos ajudou a escolher o que precisávamos e nos deu alguns doces.
Naquele momento, ele tocou sua mão na minha, me fazendo me sentir desconfortável. Mas, por respeito, eu não queria reclamar de suas ações. Apenas agradeci com um sorriso confuso e nervosa. Depois daquela reunião, fui para casa, ainda sentindo aquela confusão de emoções entre nojo e medo. No dia seguinte, acordei, esquecendo aquele episódio, e fui para a escola com meus novos materiais. Esse dia seria especial, pois estaria em grupo com o Miguel, o menino mais lindo da turma, com quem já havíamos trocado alguns olhares e flertes, e essa seria a oportunidade perfeita para se aproximar. Aquele dia foi quase perfeito. O Miguel foi como eu imaginava, simpático e amoroso. Conversamos quase todo o dia. Fiquei tão emocionada que concordei em deixar ele nos acompanhar depois da escola até a casa da Vicky. Quando chegamos, nos despedimos e ele me deu um beijo, fazendo meu coração se sentir novamente vivo. Quando eu e Vicky ficamos sozinhas, passei a hora contando tudo o que Miguel tinha me feito sentir. Quando já estava quase anoitecendo, ela me disse: "Camila, já é tarde. Por que você não fica na minha casa esta noite? Pode ser perigoso para você caminhar sozinha tão tarde." "Mas Vicky, o que vai acontecer comigo nesta cidade se é tão quieta e a maioria das pessoas não andam pelas ruas até tarde?" "Sim, bem, há uma razão pela qual as pessoas não andam por aí à noite. Nessa hora saem coisas ruins que prejudicam as pessoas, coisas sobrenaturais." "Ah, Vicky, você é supersticiosa. Não acredito em contos de velhinhas." "Fique calma, nada acontece com quem não acredita." Depois dessa conversa, fui para casa, mas quando cheguei, tive uma surpresa desagradável. Meu tio estava repreendendo minha tia na entrada. Pude ver em seus olhos medrosos, com o rosto abaixado, como ela estava derramando algumas lágrimas. Algo que me deixou irritada e me sentindo impotente. Eu estava determinada a enfrentar meu tio, mas quando ele me viu, ele mudou sua expressão. "Camila, por que você está chegando a essa hora? Temos uma surpresa para você. Tem alguém que veio te ver." Ele me contou de uma maneira muito animada. Ao entrar, percebi que quem tinha vindo me ver era Dom Genaro, o dono da loja, que estava muito elegante e me trouxe um buquê de flores. Não entendi o que estava acontecendo, mas meu tio imediatamente: "Você tem muita sorte, Camila. Dom Genaro veio pedir sua mão em namoro." Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como era possível que minha família quisesse me casar com um homem tão velho? E corri para me esconder no meu quarto. Alguns minutos depois, minha tia veio me buscar dizendo: "Filha, não recuse esse casamento. É a melhor coisa que pode acontecer com você. Você não precisará mais ir à escola e seu futuro estará garantido. Dom Genaro é o homem mais rico da cidade e poderá te dar uma boa vida. Ele não é um homem mau. Sei que ele vai te fazer feliz. Além do mais, ele já fez um acordo com o seu tio." Escutei em silêncio as palavras de minha tia, traçando em minha mente a maneira de escapar daquele lugar. Os dias foram passando e a vida dos meus tios mudou. Agora eles pareciam mais felizes, fazendo mudanças na casa. Dom Genaro havia doado materiais para eles e pagou alguns trabalhadores para construir a casa para eles, enquanto minha tia arrumava tudo para o meu suposto casamento. Enquanto isso, eu planejava a minha fuga com Miguel. Eu não aguentava mais a situação, então chegava em casa mais tarde todos os dias, ignorando os avisos de Vicky para não se atrasar nas ruas. Sem acreditar em suas palavras, fiquei com Miguel até o anoitecer. Estávamos em um parque quando ouvimos o canto estranho de um pássaro, que fez meu sangue gelar. Miguel empalideceu ao ouvi-lo e me disse que era Tui-Tui, que deveríamos partir imediatamente. Eu apenas ri da reação dele e disse que não acreditava naquelas coisas.
mas ao vê-lo tão assustado, resolvi obedecê-lo. Enquanto no caminho, ele me contava a história do referido pássaro. O tui-tui não é um pássaro qualquer. Dizem que são bruxos, que fazem um pacto com o diabo para sair do corpo e virar pássaro. Existem duas versões. Uma diz que o bruxo faz um colete da pele de um cristão morto para poder voar. E a outra versão diz que eles usam uma pomada que colocam na garganta. Isso faz com que a cabeça se desprenda do corpo, que vira um pássaro que sai à noite para fazer seus delitos. Assim, ninguém sabe quem é o bruxo que faz o mal aos habitantes da cidade. Dizem que se você o encontra, você deve dizer a ele: "Vou esperar você amanhã para lhe dar sal." Ele não pode recusar essa oferta. Só então você poderá saber quem é o bruxo. Miguel, eu não acredito que você acredita nessas lendas. São apenas histórias para enganar os inocentes. Eu não acredito em nada disso. Bem, eu acredito. Minha mãe me contou que meu pai foi morto por aquele pássaro. E não duvido da palavra de minha mãe. Depois dessa explicação, não quis continuar a contradizê-lo. Por isso percorremos o resto do caminho em silêncio, que só foi interrompido pelo som horrível que aquele pássaro emitia. No dia seguinte, fui para a escola, mas fiquei surpresa que o Miguel tivesse faltado às aulas. Perguntei aos meus colegas sobre ele, mas ninguém sabia de nada. Quase no final do dia, ouvimos o diretor contando para a professora que haviam encontrado Miguel caído na margem do rio. O seu estado era tal que estava quase irreconhecível. Os seus olhos, nariz, língua e orelhas tinham sido arrancados. Todos diziam que não havia dúvidas que quem o atacou tinha sido o tui-tui, o pássaro bruxo. Mais uma vez senti que o infortúnio estava entrando na minha vida. Não conseguia acreditar no meu azar. Estava perdendo todos que amava. Não tinha mais motivos nem forças para continuar vivendo. Nem queria aceitar um destino junto a esse homem a quem me ofereceram em casamento. Então, sem pensar, fugi de casa e fui morar com a Vicky. Vicky me contou sobre aquele pássaro e suas suspeitas de que o bruxo fosse Dom Genaro, algo que a encheu de medo. Porém, para mim, isso não fazia sentido. Ainda não acreditava nas histórias dela. Porém, algo aconteceu que me fez acreditar que talvez essa lenda não fosse ficção. Naquela noite, fui acordada pelo canto do referido pássaro. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Acendi a luz e chamei a Vicky, mas ela não estava na cama. Procurei ela pela casa, mas não havia sinal dela. Enquanto os gritos daquele pássaro não paravam, me aproximei da janela com a intenção de assustá-lo. Mas naquele momento pude ver como Vicky, em estado de sonambulismo, foi atraída por aquele pássaro. Corri atrás dela, mas já era tarde demais. Seu ataque havia sido rápido e letal. Quando cheguei, ela já estava no chão, com o rosto completamente destruído. E em seu peito havia um buraco, onde antes estava seu coração, que foi devorado por aquele pássaro infernal. Chorando diante de seu corpo, vi que o pássaro bruxo ainda estava acima de nós, nos observando do alto de uma árvore, com suas penas ensanguentadas e seus olhos diabólicos, que me olhavam desafiadoramente. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Miguel e disse-lhe: "Vou te esperar amanhã para te dar sal." Naquele momento, ele levantou voo e desapareceu na escuridão da noite, enquanto os pais de Vicky, chorando e gritando, saíram correndo de casa ao perceberem o que havia acontecido. Depois da terrível tragédia, meu tio veio me buscar. Na hora, isso não me pareceu estranho, mas quando fui pegar minhas coisas, ele seguiu meus passos e me disse, quase num sussurro: "Eu vim buscar o sal que você me prometeu." Naquele momento fiquei paralisada. Será que meu tio era o bruxo? Virei-me e perguntei o que ele havia dito. "Eu vim buscar o sal que você me prometeu."
Ele me disse novamente em um sussurro. Nervosa e confusa e dominada pelo medo, não sabia o que responder. Então fingi não saber e peguei minhas coisas para voltar para casa, pensando em como poderia acabar com aquele homem. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mesmo com a minha tia, a quem eu havia dito que aceitaria o pedido de casamento, mas somente quando atingisse a maioridade. Isso me daria tempo para planejar como acabar com toda a situação. Decidi que a maneira mais eficaz era descobrir mais sobre aquela lenda. Então perguntei à minha professora como acabar com aquele ser. Então, com as informações coletadas, consegui fazer uma armadilha. Quando chegou a noite de São João, fiz um hexagrama de Salomão e no centro enfiei uma faca com a ponta voltada para cima. Chamei 3 vezes e quando ele chegou, li em voz alta a oração de São Cipriano. Fiz tudo o que minha professora falou ao pé da letra, o que deu um excelente resultado. Aquele pássaro, ao se ver preso, mudou seu canto horrível para gritos aterrorizantes, enquanto sua aparência de pássaro logo mudou para assumir o formato da cabeça do meu tio. Ele sangrou até a morte ao perder suas penas. O trabalho estava feito. Aquela entidade maligna não existia mais. Então, apesar do medo, consegui respirar aliviada. Um alívio que foi interrompido pelo grito da minha tia. Entrei em casa rapidamente e vi minha tia completamente desnorteada e horrorizada, ao lado do corpo sem cabeça do meu tio. Ela me olhou espantada e depois me abraçou, agradecendo por tê-la libertado de tal bruxo, que a mantinha prisioneira com seus feitiços por tanto tempo, há tantos anos. A partir daquele momento, minha tia mudou. Ela se sentia liberada e feliz, ainda mais vendo que meu primo também havia se libertado do feitiço que o mantinha retraído. Quebramos o acordo com Dom Genaro e saímos da cidade. Já tendo atingido a maioridade, consegui tomar posse da minha herança, conseguindo ter uma vida tranquila com minha tia e meu primo. Muitas vezes tendemos a pensar que se não acreditarmos no mal, ele não nos atingirá. Infelizmente, tive que perder 2 pessoas inocentes para dar crédito a essas lendas, que para mim eram apenas contos de velhinhas, e aceitar que o mal existe. E que neste mundo existem muitos mistérios que não podemos entender. Só tenho o consolo que, graças a essa experiência, consegui resgatar minha família e libertá-los de algo tão sombrio. Talvez eu não pudesse salvar todos eles, mas graças às minhas ações, consegui salvar muitas outras possíveis vítimas daquele bruxo. Agora não sei se acredito em todas as lendas que eles contam, mas respeito mais essas histórias. Como dizem, não acredito em bruxas, mas que elas voam, elas voam. Fim desse relato. No México existe a lenda desse pássaro bruxo, muito conhecida. E aqui, no Brasil, no interior do Amazonas, também tem a lenda do Matinta Pereira, um homem que é bruxo e vira pássaro. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.